Oi, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O programa de hoje vai falar sobre o divertidíssimo Máquinas Mortais, do Philip Reeve, que infelizmente não é uma fantasia, eu achava que era uma fantasia, não é. É uma ficção científica mesmo. E quem é Philip Reeve, que é esse cara que escreveu Máquinas Mortais? Philip Reeve é um autor britânico que ele começou como ilustrador de livros infantis, e o primeiro livro dele foi Máquinas Mortais, que é uma quadrilogia, né? Que são 4 livros, uma série de 4 livros. E o Philip Reeve, ele se tornou um cara muito respeitado no meio. Tanto que, para quem gosta de Doctor Who, para quem conhece a série Doctor Who, sabe que Doctor Who tem vários livros, e esses livros foram escritos por grandes nomes da ficção científica, da fantasia, da cultura pop. E tem um livro específico chamado Doctor Who, 12 Doutores, 12 Histórias, que o Philip Reeve participa, inclusive dividindo a lista de autores que escreveram as 12 histórias do Doctor Who com Neil Gaiman e Patrick Ness. Neil Gaiman não precisa apresentar, mas Patrick Ness, pra quem não se lembra, é o cara que escreveu 7 Minutos para Meia-Noite, que foi um boom, né? A Monster Call, o nome desse livro em inglês. O Chamado do Monstro, que depois, por causa do filme, virou 7 Minutos para Meia-Noite. Então, assim, grandes nomes, e está lá Philip Reeve. E por que Philip Reeve está lá? É um cara de 54 anos, nasceu em 1966, vai fazer aniversário agora, dia 28, parabéns, Philip Reeve, que está nos ouvindo, provavelmente agora. E ele se tornou tão respeitado porque realmente Máquinas Mortais, a série, é uma série muito respeitada, muito famosa. E eu ouvi falar pela primeira vez dessa série quando Peter Jackson adaptou para um filme chamado Máquinas Mortais. E esse filme teve os seus primeiros 20 minutos exibidos na Comic Con de 2018, se eu não me engano. Acho que foi 2018. E foi muito legal porque foi uma live que o Peter Jackson fez diretamente na Comic Con. Tinha pouquíssima gente na live e eu era uma das pessoas. Então, sim, senhoras e senhores, eu participei de uma live com o Peter Jackson e assisti os primeiros 20 minutos desse filme, que infelizmente não teve uma boa repercussão, né? Uma boa bilheteria no Brasil, acho que nem nos Estados Unidos também. Mas eu particularmente achei super divertido. Só acho que não é pra nossa época. Como assim? Falando especificamente do filme, tem cenas muito legais de perseguição, tal, mas os cenários físicos eu acho eles meio mal feitos, meio mambembes, falta uma textura ali. E acho que é uma história que tem um ritmo narrativo muito bacana para quem cresceu na década de 90, assistindo grandes filmes de aventura, mas a galera de hoje em dia não tá mais procurando isso. Esse livro foi lançado em 2001, então realmente ele vem, né, da galera da década de 90, com um ritmo bem década de 90, de aventura, de reviravoltas e tal. Então eu acho que a minha geração pode gostar bastante desse filme e desse livro, mas a galera mais nova não vai curtir, na minha cabeça, né? Posso estar super enganada. Mas tanto é que esse livro, ele foi lançado, o livro que eu tô na mão, né? Ele foi lançado pela HarperCollins em 2011. Teve uma outra editora que lançou a série inteira aqui no Brasil. E agora, por causa do filme, em 2018, ele foi relançado pela HarperCollins. O livro também não fez muito sucesso, esse segundo relançamento pela HarperCollins. Tanto que a HarperCollins não deu continuidade ao lançar os outros 3 livros da série. Então a gente, no Brasil, por essa versão lindíssima de 2018, a gente realmente só tem o primeiro livro. Se você procurar na Amazon, você consegue encontrar as outras versões que foram lançadas em 2011 pela editora Novo Século. Estará caro, porque são edições antigas, então tem aquela coisa de oferta e procura, mas você encontra se você se interessar muito por esse livro e quiser ler o restante da série. Infelizmente, nesta versão aqui, a HarperCollins cagou pra gente e vai ficar sem. Fazer o quê? Mas vamos falar sobre o livro em si. O livro é uma distopia que ocorre no futuro, muito longínquo, onde houve uma guerra chamada Guerra dos 60 Minutos, onde não é dito claramente, mas acredito que seja uma guerra nuclear que acontece no mundo. E, infelizmente,
A terra fica contaminada, o ar fica contaminado, e para sobreviver, as cidades tornam-se então cidades móveis, se tornam grandes máquinas gigantescas, assim, coisas assim homéricas de enormes, e que andam por aí consumindo umas às outras. É uma coisa muito louca, muito, como eu posso dizer, selvagem até, porque são grandes máquinas que tem cidades inteiras, né, móveis em cima, e essas cidades consomem umas às outras. Aliás, exatamente pelas cidades serem móveis, eles não têm indústria, né? Pelo menos assim, fica muito claro que existe pouquíssima indústria. Então eles vivem da reciclagem. Eles vivem de buscar no deserto que sobrou do mundo antiguidades, lixo, coisas que podem ser reaproveitadas das épocas antigas. Dentro dessa organização de cidade móvel, nós vamos ter uma coisa que a gente já viu em outras obras, como, por exemplo, Snowpiercer. Snowpiercer, para quem não sabe, é aquela obra, aquele filme do Bong Joon-ho, que é o mesmo cara que fez Parasita. E aqui no Brasil ficou com o nome de Expresso da Manhã, até virou um seriado da Netflix. E é, na verdade, uma história em quadrinhos francesa. Essa história em quadrinhos conta a história também de um futuro pós-apocalíptico, onde é construído um trem e esse trem precisa ficar rodando pelo mundo, porque senão congela, é uma era glacial. E no trem nós temos a divisão de classes, né? Quanto mais lá pro fundo do trem, pro rabo do trem você morar, mais pior vai ser a sua vida. A mesma coisa a gente vê aqui em Máquinas Mortais. As cidades móveis, elas foram reconstruídas verticalmente. Então, as cidades têm vários níveis, né? Até bairros inteiros foram reconstruídos, só que colocados um em cima do outro. E quanto mais baixo no nível você estiver, mais perto do maquinário da cidade você estiver, mais pobre você será. Lembrando que Snowpiercer é um quadrinho francês de 86, 82, e Máquinas Mortais é um livro de 2001. Então pode ser que tenha sim ocorrido, não um plágio, mas uma inspiração. Até porque a gente também já viu isso em outras séries, outras obras de ficção pós-apocalíptica. Esse mundo também é dividido em guildas, né? Então você tem a guilda dos historiadores, a guilda dos engenheiros. É uma coisa muito comum em livros que têm futuros pós-apocalípticos, essa divisão de classe, ou por trabalho, ou por distrito, mas é muito comum. Eu não sei de onde vem essa ideia que o mundo pós-apocalíptico, ele vai se dividir mais ainda em tribos e seções. Eu não sei de onde vem isso. Tá, é uma coisa que eu deveria pesquisar. Exatamente qual é a ideia por trás disso que esses autores querem passar. Que o futuro pós-apocalíptico vai distanciar mais ainda as pessoas? Que, na verdade, esse tipo de organização é para impedir a mobilidade social e, assim, destruir, possivelmente, toda uma hierarquia criada para a sobrevivência? Enfim, esse tipo de coisa que eu já conversei sobre isso aqui com vocês, sobre como a ficção científica é um espelho da nossa realidade. Eu queria muito entender isso vindo desses autores. Não acredito que isso ocorreria no futuro. A alta ficção científica, ela geralmente vai para um lado de federações galácticas, né, de governos planetários, né, coisas mais globais. Então eu queria entender, quando a gente fala de distopia, por que esse é o caminho? É uma coisa que vou anotar para pesquisar um dia, quem sabe, num próximo livro distópico a gente conversa sobre isso melhor. O que a gente precisa saber aqui do Máquinas Mortais? A gente precisa conhecer alguns personagens. O primeiro deles é a Esther Shaw. Quem é Esther Shaw? É uma menina, não tem aqui exatamente a idade dela, mas acredito que tenha por volta dos seus 16, 17 anos. E ela tem uma vontade muito grande de matar o historiador-chefe da cidade de Londres, que é o Tedious Valentine. Vamos chamar ele de Valentine, só porque Tedious é um nome complexo de ficar falando. E um belo dia, a cidade em que a Esther Shaw está, ela é capturada por Londres. Então ela vai ser desmembrada, é uma cidade bem menor, Londres captura ela, vai ser desmembrada, e os pedaços dessa cidade vão ser reaproveitados para Londres.
A Esther entra em Londres através dessa captura, porque quando esse tipo de captura ocorre, a população geralmente é absorvida pela cidade que devorou-a, né? Devorou-a? Essa é a configuração certa? Não sei. Enfim, e a Esther entra em Londres através dessa cidade e o Valentine vai lá falar com as pessoas novas que chegaram como historiador-chefe. E ele tem do lado dele um rapaz chamado Tom, Natisworth, o nome do menino. Vamos chamar ele só de Tom, que eu acho que é o suficiente. E ele tem lá o Tom, que é um menino que é da guilda dos historiadores, é um aprendiz de historiador, teve seus pais, infelizmente, assassinados não, mortos numa tragédia. O Tom salva o Valentine quando a Esther se aproxima dele para tentar cravar uma faca no coração do Valentine. E aí, o que acontece é uma perseguição, uma rápida perseguição pelos dutos lá da cidade de Londres, onde o Tom vai atrás da Esther e a Esther viu que não conseguiu matar o Valentine e sai correndo. Chega um determinado momento, Esther se joga da cidade, né? Então, pra morte, praticamente. E o Tom fica assim, putz, queria muito saber por que ela fez uma coisa dessa, tal. Quando ele vira, o Valentine fala assim, você capturou ela? Ele fala assim, não capturei, mas ela me falou o nome dela é Esther Shaw e ela tirou, ela tava com um pano no rosto, ela tirou o pano do rosto e eu pude ver o rosto dela é deformado, ela não tem o nariz, ela tem a boca repuxada, ela tem um corte uma cicatriz de um corte no meio da cara. E o que aconteceu com ela, o senhor sabe, porque ela queria lhe matar. E aí é quando o Valentine, que até então tinha sido apresentado como um historiador, um aventureiro, um Indiana Jones, uma pessoa super honrada, segura o braço do Tom e fala assim, querido, você viu demais. Empurra ele pra morte junto com a Esther Shaw. Claro que os dois não vão morrer, e aí a gente vai começar o livro entendendo, através dos olhos da Esther, quem é realmente o Valentine. A gente também tem nesse meio termo a filha do Valentine, que é um contraponto da Esther, porque ela é uma menina super bem cuidada, muito amada, belíssima. E a Esther é essa menina órfã, que é cheia de rancor, cheia de desejo de vingança e tem o rosto deformado e odeia o Valentine. Então as duas servem como contraponto. No meio disso nós temos esses dois personagens, que é o Tom, que é um cara que também super admirava o Valentine, e aí aos poucos vai ou não admirá-lo. Pra você saber, você vai ter que ouvir o episódio de quinta-feira, onde eu vou contar todos os spoilers dessa história. E a gente tem o próprio Valentine, que é essa criatura que parece ser uma coisa, talvez seja outra, tem toda uma história escusa aí, tem todo um mistério envolvendo ele. Esse livro, ele é curtíssimo. Ele tem 298 páginas. É o livro mais curto que eu li, acho que até hoje, tirando o Andrômeda. Esse ano, no caso, né? Acho que é o mais curto que eu li, tirando o Andrômeda. Ele é curtíssimo. E a leitura dele é muito fluida. Eu adorei ler esse livro, porque a leitura dele é mega fluida. O que significa que eu matava 150 páginas desse livro em 1 hora. Era uma coisa assim absurda. E por que isso? Porque o Philip Reeve, ele tem uma coisa para o primeiro livro escrito dele que geralmente a gente não tem em outros livros, primeiros livros, que é uma capacidade de coesão muito grande. Nós lemos outros livros de primeiros livros. A gente leu o Andrômeda, que foi o primeiro livro do Michael Crichton, e a gente leu também esse ano o Quatro Rainhas Mortas, que eu não vou lembrar o nome da moça. Nós tínhamos ali problemas sérios em ritmo de história e problemas sérios em medir fases da história. Aqui nós temos também um livro dividido em 2 partes, mas ambas são muito bem equilibradas em termos de ação, em termos de revelação, em termos de desenvolvimento de personagens, de acontecimentos. Não existe em nenhum momento aqui uma parte de um livro que fica explanando muito. É um livro que obviamente vai ter descrições, porque é um mundo muito novo. A gente, como leitores, nós precisamos entender como funciona esse livro. E nós também não temos aqui um personagem leitor ou um personagem espectador. O que é isso? Esse nome fui eu que dei. Se você conhecer esse tipo de personagem por outro nome,
tudo bem, tá? Não tô proibindo nada. O que é esse personagem? É aquele personagem que entra numa história sem saber como funciona aquele mundo. Então, os personagens do livro explicam pra ele como funciona aquele mundo e, na verdade, eles estão explicando como as regras daquele mundo pra gente também. Alice, por exemplo, em Alice no País das Maravilhas, é um personagem desse tipo. Ela entra naquele mundo sem entender o que acontece, sem entender como funciona. Nossa, eu vou dar um exemplo tosco. Bela de Crepúsculo. É a mesma coisa. Ela não entende como funcionam os vampiros. E aí você também não, como leitor, porque você tá tendo contato com aquela bosta pela primeira vez. E aí você também vai ter tudo explicado pra você. Personagem da Ellen Page em A Origem. É a mesma coisa. Não sei como significa. Tem algum personagem me explicando todo o tempo. E assim a nós, leitores ou espectadores, se for um filme, vamos entendendo como funciona aquilo. A gente não tem isso aqui nesse livro, a gente não tinha na Andrômeda, a gente não tinha nos Quatro Rainhas Mortas. E isso sim torna muito mais difícil a vida do autor, porque ele precisa explicar de uma maneira muito natural e orgânica como funciona aquilo pra gente. Ele faz isso muitíssimo bem. Ele faz isso muitíssimo bem. Eu até arrisco dizer que ele é sucinto até demais, às vezes, nas descrições daquele mundo. Isso significa que falta descrição? Não. É coeso. É sucinto, é coeso. Mas se ele tirasse, aí a gente ia ter alguns problemas. Ele faz isso na medida certa. Não é um Tolkien, obviamente, porque Tolkien explica Terra-média em 400 páginas do primeiro Senhor dos Anéis, né? Do Sociedade do Anel. Que é uma coisa absurda. E ele faz isso de uma maneira belíssima. Descrições incríveis e fantásticas dos campos pelos quais aquelas pessoas, aqueles 9 homens, 7 homens estão passando. 9, né? São 9. 9 homens estão passando. Descrições muito claras de passagem de tempo, do tempo que eles ficam em Minas Morgul. Eles ficam, acho que 5 dias. Aqui a gente não vai ter essa riqueza de detalhes, né? Mas aqui você vai ter, sim, passagem de tempo. E é uma passagem de tempo muito tranquila, porque é uma passagem de tempo, por exemplo, ficamos 3 dias viajando. Pronto, sei que foram 3 dias. Em algum momento eles cagaram, eles mijaram, eles comeram, eles dormiram nesses 3 dias. E é possível isso acontecer. Então a gente também não tem aquele problema que a gente tem em Quatro Rainhas Mortas, que acontece 450 mil coisas em 24 horas. E você pensa assim, caraca... Em São Paulo, para ir da Vila Prudente até Berrinho, eu demoro 2 horas? Como é que essas pessoas fazem tudo isso em 24 horas? A gente não tem esse problema aqui. É um livro muito coeso. É um livro muito coeso, é um livro muito rápido, é um livro muito divertido de ler. Outra coisa que eu gosto muitíssimo desse livro. Você tem personagens que eles vão ter uma evolução durante a história. Óbvio, um bom livro tem que ter evolução de personagem. Porém... isso tudo é muito bem costurado. Como assim? O personagem do Tom, em um determinado momento da história, que você vai saber na quinta-feira, ele toma uma atitude altamente corajosa. E o Tom, ele é descrito como... A gente era da Guilda dos Historiadores. Ele é descrito como um cara que ele é... de um nível menor na guilda, ele sofre bullying, ele é órfão, não tem uma grande descrição física dele, mas ele não é um menino bonito, ele é um menino meio franzino, tal. Não é o tipo de coisa que você imagina que o menino com esta descrição, vá tomar uma ação tão corajosa como ele toma em determinado momento da história. E como é que o Philip Reeve faz com que isso seja plausível pra gente? Existe, logo no começo da história, uma situação onde ele tá vendo a Londres capturar uma cidade, a cidade que a Esther tá, por sinal. E aí ele vem ser importunado por um bully lá, por um cara babaca que tá estudando com ele. E aí nisso ele fala dos pais dele que foram amassados como panqueca na tragédia do ano tal. Ele vira o soco no cara, independente do cara sendo maior, estando acompanhado. Então, assim, esse tipo de situação que parece aos olhos desatentos para encher linguiça, mostra que, apesar do Tom ser o menino franzino, ser historiador, ser não sei o quê, ser bererê, ele tem sim dentro dele um senso de coragem e justiça e ele é capaz de brandir uma espada se ele precisar. É assim que a gente faz a coesão de um livro, a coesão de uma história, de um personagem. A gente precisa
apresentar para o leitor, antes de mais nada, que este personagem tem dentro de si a capacidade de fazer aquilo. Voltando a Senhor dos Anéis, que eu acho que é o livro que vai... É um livro que eu não vou reler esse ano, mas eu vou ler muitas coisas do Tolkien esse ano. Acho que eu começo a fazer isso em abril ou maio. Voltando ao Senhor dos Anéis, você tem isso em Samwise Gamgee. Samwise Gamgee, ele é um jardineiro, um cozinheiro, mas em vários momentos Tolkien fala, olha, esse cara, quando ele precisar, ele tem o material corajoso o suficiente para ir fazer o que tem que ser feito. E é o que ele faz no final de Senhor dos Anéis. A gente precisa disso numa história para ela ser bem contada. A gente precisa entender exatamente quem são aquelas pessoas, do que elas são capazes. E caso alguma coisa aconteça que mude o que foi apresentado até agora daquele personagem, essa mudança precisa ter uma fundação muito boa na história, em alguma situação do passado desse personagem, ou alguma situação vivida naquela história que faça com que esse personagem, se não teve até aquele momento esta natureza, agora ele passe a ter e o leitor entenda e compreenda isso. Máquinas Mortais é um livro que te dá isso. Sucinto, orgânico, muito tranquilo de ser lido. É uma pena gigantesca que a HarperCollins não acha que eles vão lançar os próximos livros dessa série. É uma pena gigantesca que esses livros, na versão de 2011, estão na faixa de R$70, o que torna eles muito, muito caros. Eu tenho outros livros na lista que são tão bons quanto, ou até bem melhores, e são mais baratos, então para comprar esse tipo de livro por R$70 fica difícil para mim. E é uma pena também que as pessoas não gostaram do filme, que é um filme muito legal, mas infelizmente é o que acontece em Hollywood. A gente tem várias situações, como Alita Battle Angel, que é um filme fantástico, uma excelente adaptação de mangá, também não fez sucesso. A gente tem Warcraft, que foi até o filho do David Bowie que gravou, que dirigiu. Excelente adaptação de game e não fez sucesso, também não vai ter continuação. Mas enfim, a gente vive a vida assim. A gente pelo menos viu primeiro, sabe que existe, quem sabe apresenta para os nossos amigos, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Leia Máquinas Mortais, é um livro muito legal, é uma história muito rapidinha. É um livro excelente para esparecer, com uma aventura muito gostosa. E é isso. Esse foi o Li no Livro. Muitíssimo obrigada.